Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais uma live da Editora NPE. E hoje nós contamos com participações especiais. Eu sou a Gisele, sócia da Editora NPE, e estamos aqui com o Jefferson e com a nossa convidada Adriana. Jeff, hoje eu vou deixar a Adriana primeiro se apresentar, ser um alô para a audiência. Pode falar, Adriana. Olá, gente. Boa noite. Tudo bem com vocês? Meu nome é Adriana Oliveira Campos. Eu tenho o pseudônimo de Adriana Campos. Com esse pseudônimo eu já publiquei 2 livros de poesia. E elas são em versões e-book. E foi com o desejo de criar a versão física desses meus e-books que eu cheguei até vocês ano passado e até o curso Diagramando Histórias, e tem sido uma experiência, assim, com resultados muito positivos até agora, assim, estou encantada com tudo que tem acontecido. É isso. Muito bom. Jeff, agora é com você. Você está mutado, Jefferson. Você fechou o seu áudio. Boa noite, pessoal. Eu sou o Jeff Samagaia, mentor de livros, sócio da editora NPE junto com a Gisele, e nós estamos aqui, né, nesse movimento. A editora NPE, que tem como principal slogan ativar pessoas a se tornarem escritoras das suas próprias histórias, também lança, né, o curso de Diagramando Histórias. Para quê? Depois que você passa da fase de escritor, se você tem o desejo de diagramar, de deixar o teu livro pronto para impressão na gráfica, a nossa editora também conta com essa parte de educação empreendedora, digamos assim, trazendo cursos, né, para que você possa construir o seu livro e deixar ele pronto para a sua editora, né? Claro que o nosso curso, o Diagramando História, ele tem como propósito, e um dos benefícios que nós trazemos para o curso é o quê? Que se o aluno se destacar, se ele for comprometido com tudo que está sendo realizado no curso, ele pode formar e, quem sabe, fazer parceria com a editora NPE nos livros, diagramando aí junto com a equipe da editora NPE, né, Gisele? Isso aí. Então, assim, pessoal, hoje a gente quis trazer para vocês, a gente já veio falando nas últimas semanas sobre elementos da diagramação, sobre várias coisas que a gente vê dentro da diagramação, e hoje a gente quis trazer, então, uma das nossas alunas, que é a Adriana, para ela contar um pouquinho, né, como é que é a experiência dela, como é que foi a experiência dela, até porque a Adriana tem uma história bem legal com relação à questão da diagramação, porque, assim, uma das coisas que a gente mais ouviu, que mais foi comentado quando a gente lançou a primeira turma do Diagramando Histórias era que Microsoft Word não pode ser usado para diagramar livros para impressão. Isso foi o que a gente mais ouviu, mais escutou, mais teve comentários nas postagens, nas coisas que a gente lançou para chegar nas pessoas para poder diagramar. Então, assim, eu quero agora convidar a Adriana para contar um pouquinho qual foi a experiência dela com o curso, porque hoje a gente vai ficar um pouquinho mais só perguntando algumas coisas para a Adriana, mas a Adriana é nosso personagem principal na live. Então, assim, Adriana, eu queria que tu contasse para a gente um pouquinho como é que foi a tua experiência com o curso, Adriana. Vamos lá. Como diz minha mãe, vamos começar do início. Oi, Flaviana. Amigas. Vamos do início. Ano passado, eu estava lançando o meu segundo e-book de poesia e eu queria muito fazê-lo com que fosse versão física. E como a inteligência ouve tudo que a gente fala, né, deve ter ouvido, que eu estava procurando um curso, que eu queria eu mesma diagramar, e aí eu lembro que apareceu no mesmo momento um curso, diagramando eu não me lembro agora o nome do editor profissional que eles usam para diagramar livros, e apareceu... É o Jeff, ajuda. É o InDesign. InSight. Aí apareceu, e no mesmo tempo começou a aparecer para mim as lives de vocês falando sobre diagramação e e-book. Me interessei, participei de todas, e no final eu adquiri o curso, isso foi novembro, dezembro, eu lembro que eu estava envolvida em mudança, me mudando de casa, me mudando de município,
ajudando uma grande amiga também a publicar seu primeiro livro, né? Eu estava, naquele momento, sendo a leitora e organizadora dos textos dela, né? Para transformar os textos dela no livro. E o curso comprou, ficou meio engavetadinho ali, né? Porque logo veio Natal, veio Ano Novo, viagem e tal. E aí chegamos em janeiro. Em janeiro, o livro dessa minha amiga estava já na fase de revisão, e o próximo passo seria para diagramação, e ela tinha já uma pessoa responsável por diagramar o livro dela. E essa pessoa, bem no iniciozinho de janeiro, teve problemas primeiro com o celular, depois teve problemas com o computador, e quando a coisa começou a se encaixar, ela já não estava tão segura de que ele pudesse entregar para ela o que ela estava procurando. E aí a gente conversando, e a gente tinha um tempo muito curto, porque o livro dela estava programado para ser lançado no dia 28 de fevereiro. E eu falei, cara, não vamos ter tempo hábil para fazer boneco, para ver se a diagramação está legal, né? E ela olhou para mim e falou assim, você não comprou aquele curso? Diagrama o livro para mim. Eu falei, não, mas eu sou madura, eu estou aprendendo agora, está bem no início. Ela falou, não, eu confio em você, vai lá. Aí eu peguei e falei para ela, olha, em uma semana eu vou ver o que eu consigo, vamos, só que a gente vai ter o plano B, né? Como eu estou no início do curso, eu tive que correr para fazer as aulas, e eu não tinha ainda chegado no final, que era a conversão do Word para o arquivo que vai para a gráfica. E aí, vocês, inclusive, adiantaram essa aula, porque eu contei isso nos nossos encontros, vocês foram super gentis, adiantaram, mas mesmo assim a gente tinha um plano B, que era eu fazer a diagramação dos moldes que ela queria, e a gente entregar isso para um profissional para validar essa minha diagramação, converter o arquivo e a gente mandar para a editora. Aí vem aquilo. Em uma semana eu consegui editar o livro, no formato que ela queria, letra, diagramação, layout, tudo bonitinho. Ela se viu encantada com a diagramação e a gente levou para o profissional. O profissional falou, olha, o Word é muito amador. Você vai ter um livro amador, você não vai ter um livro profissional com Word. Exatamente essas palavras. E falou, vou ter que converter toda a diagramação no Inside para ter um arquivo profissional. E ele fez. E ficou uma droga. Desculpa. Porque, assim, ele teve que mudar a letra, ele teve que mudar os espaços. E a gente ficou responsável, eu, o revisor e a autora, ficamos responsáveis por aprovar ou não a diagramação dele. E quando ele me entregou a diagramação, eu vi que as margens estavam muito estreitinhas. E eu falei, cara, fulano, essas margens aqui não estão muito próximas, não vai dar problema na hora da colagem? Ele, não, fica tranquila, é isso mesmo. E um ponto a considerar, a Mônica, que é a autora do livro, mora em Goiânia. O lançamento do livro seria aqui em São Paulo. Então, para ela não ter que transportar uma quantidade muito grande de livros para São Paulo, ela mandou que fosse impresso 80 livros aqui em São Paulo e o restante dos livros na gráfica lá de Goiânia. O rapaz que recebeu inicialmente o meu arquivo diagramado, porque era amigo muito próximo e tal, e ela pegou, já adiantou o arquivo, né, antes da gente receber o arquivo do profissional, ele amou, elogiou bastante, disse que não precisava validar, que estava perfeito, era realmente só a conversão e tal, e que ele mesmo poderia fazer essa conversão, e que a diagramação estava ótima do jeito que estava, e ele entendia como acabada a diagramação. E ela falou, ok, né? Então, se você entende como acabada, só espera que o rapaz vai entregar algo muito próximo. E o rapaz entregou para ele algo totalmente diferente. Então, quando ele abriu o arquivo, ele viu que a diagramação estava muito diferente, a letra não era a que a Mônica queria, as margens estavam realmente muito próximas, tanto é que se fosse colar o centro não seria possível abrir para ler. E a gráfica aqui de São Paulo pegou o arquivo e não abriu o arquivo, só imprimiu. Resultado, tivemos 50 livros
que não podem ser abertos, porque quando a gente avisou para a gráfica, já tinha impresso 50 livros. Então, ela teve que pegar uns livros impressos de Goiânia, trazer para São Paulo e aproveitar uns 30 que deu para aproveitar para fazer o lançamento do livro dela. O livro do qual eu estou falando é esse daqui, é Sobrevida, da minha amiga Mônica Strege. Essa diagramação, vou ver se é possível vocês acompanharem. Ó, tem figura, tá? Tem título, tal, câmera aqui. Ah, dá para ver, hã? Dá. Então, tudo isso daqui, deixa eu ver, tem alguns detalhezinhos, assim, esse detalhezinho aqui, ao contrário, do vento, que é um vento, o vento é um personagem fictício dentro do livro. Então, tudo isso daqui é resultado do curso, foi feito com base no que eu aprendi, e eu só não validei isso daqui porque eu estava insegura. Eu achava que eu não tinha, né, aprendizado suficiente, mas se a gente tivesse levado o meu arquivo para a editora, sairia isso, porque isso daqui realmente foi a minha edição. Isso daqui foi o que o rapaz converteu e a gente transformou nos livros que estão à venda, né? Então, menos a capa, que não é produto meu, mas o restante, aqui a parte da diagramação, é tudo fruto de uma semana de trabalho correndo, super correndo, porque a gente não tinha prazo. E, enfim, esse daqui é a prova de que o curso funciona, e funcionou muito bem, porque para a Mônica, super atendeu as expectativas dela, era isso que ela queria, com esse conforto, com esse tamanho de letra, com esse espaçamento, com essas figuras, com essas imagens. E isso daqui me deu, assim, uma moral muito grande para fazer os meus livros, né? Eu já estou com... terminei já de editá-lo, diagramá-lo completo. Já estou diagramando o segundo, tanto é que a gente tem uma nova encontro, que eu falei para você que a gente vai falar do segundo livro, mas tá perfeito. E interessante que quando eu adquiri o curso, eu não tinha pensado em me tornar diagramadora. Eu só queria ter noção do que eu estivesse pedindo ao diagramador, se isso seria viável ou não viável, porque quando a gente não tem noção de como fazer as coisas, a gente pode pedir algo que é inviável, né? Eu lembro que quando eu era jovenzinha, adolescente, minha mãe tinha empregada doméstica, e mesmo assim ela insistia para que eu aprendesse a limpar o chão, a lavar uma louça, a lavar um banheiro, e achava aquilo inaceitável, porque eu, né, filha da dona da casa, tenho que limpar a casa se a gente está empregada. Minha mãe falava assim, você nunca será uma boa, uma pessoa que consegue comandar se você não sabe fazer. Então, se você vai pedir, você tem que saber o que você está pedindo. Então, com base nisso, eu falei, não, eu tenho que saber, né, se o que eu peço é viável. E hoje eu já mudei completamente. Hoje eu vou ser a diagramadora dos meus livros, eu posso ajudar outras pessoas a diagramar os livros, como eu ajudei a Mônica, né? E, como eu falei, resultados super positivos que me surpreenderam. Eu não achei que eu seria capaz de tanto em tão pouco tempo, com tão poucas aulas. Eu sempre... E o mais importante... Vai, fala, Jeff. É mais importante, assim, né? A Adriana, ela fez a diagramação desse livro entre uma semana e outra, que a gente estava... Né, a gente tem encontros, né, quinzenais, e ela ficou entre um encontro e outro diagramando esse livro, e ela disse que ela não ia ter tempo de esperar o próximo encontro para fazer a diagramação. Ela disse assim, então faz o seguinte, Adriana, assiste as aulas, né, porque a gente tinha outras alunas ali falando assim, olha, eu estou assistindo as aulas e tô achando bem didático, bem fácil de fazer a diagramação dos livros. Aliás, achei super prático as aulas, né? E eu até queria que comentasse um pouquinho mais sobre essa questão, assim, porque você comentou que diagramou esse livro, mas não tinha nem acontecido o primeiro... Tinha acontecido o primeiro encontro em dezembro, o segundo em janeiro, e em fevereiro é que a gente ia voltar a conversar, e nesse meio tempo tinha que acontecer, por quê? Porque tinha o tempo de
validação e o tempo de impressão da gráfica, que a gente também tem que considerar, né, Adriana? Queria que tu contasse assim, um pouquinho de como foi as tuas experiências assistindo às aulas, na realidade, assim, né? Porque quando ela mostrou ali o livro, né? Ela mostrou alguns elementos que a gente citou nas últimas lives, né? Como a letra capitular, a hierarquia de conteúdo, os elementos gráficos, o título do principal do capítulo maior, com uma frase em destaque, depois colocando o corpo do texto, enfim, uma série de elementos que a gente trouxe nas últimas 4 lives e que estão presentes nas aulas. Eu queria que tu comentasse um pouquinho mais de qual foi a tua experiência com as aulas, mesmo não tendo, obviamente, nós estávamos no suporte do WhatsApp para te ajudar no que fosse necessário, e se houvesse necessidade, nós íamos fazer uma call extra para poder te ajudar, mas eu queria que tu contasse, né, o que você achou da didática das aulas e como você conseguiu diagramar sem que a gente tivesse, é, digamos, dando pitaco no livro, no caso, né? Nesse livro que foi diagramado por você. Então, o que aconteceu? Nesse período, eu sou funcionária pública, né? E em janeiro a gente tem avaliação de desempenho, eu trabalho no RH. Então, a quantidade de aulas quantidade de aula, não, a quantidade de trabalho em janeiro é insana mesmo. Tanto é que hoje mesmo, eu desliguei, eu acho que antes da gente entrar ao vivo, 1 minuto antes, eu bati o ponto e entrei ao vivo. Porque eu trabalho... E aí, o que aconteceu? Eu comentei com vocês, eu falei, do livro e tal. Aí vocês falaram, não, dá para fazer. A Cristina, que é uma... me incentivou bastante, ela falou, não, Adriana, dá para fazer as aulas... Ela já estava mais adiantada no curso, por quê? Como eu disse, eu comprei o curso, na semana seguinte da compra, eu tive que me mudar de casa, de município. A gente deixou as coisas tudo empacotadas, e 2 dias depois a gente viajou de férias. Voltamos das férias, aí é Natal, aí Ano Novo, aí viaja mais um pouco, e nisso a gente teve um encontro, e eu falei, gente, eu estou aqui, mas eu não cursei nada, eu não fiz nada, não tive tempo. E aí, quando começou janeiro, eu tive esse encontro com a Mônica desse problema, eu tinha comentado para ela, falei, nossa, se eu tivesse tido tempo de assistir às aulas, talvez eu conseguisse diagramar seu livro. Ela falou, não. E aí eu falei com a Maria Cristina, a Cristina falou, não, acho que foi no encontro, a gente conversando, nós, e ela falou, não, as aulas são curtas, são didáticas, se você tiver 5 minutinhos, você consegue. E foi exatamente isso, as aulas são curtas, não são aulas muito extensas de 1, 2, são 7, 10 minutos, em que você aprende X coisa, por exemplo, a gente aprende a fazer os títulos, né? A depois fazer o corpo layouts, né? A gente aprende a programar os layouts no tamanho de letra que você quer, recuo, e aí você vai programando e você vai deixando. E aí, peguei o texto inteiro e eu só selecionava o texto e clicava era capítulo X, era corpo de texto. E aí ele ia automaticamente, era quase como mágica, né? E realmente, em uma semana, eu consegui, o livro tem quase 300 páginas, 215 páginas, tinha mais, né, que a gente acabou reduzindo para reduzir os custos também, tinha 280 páginas no início. Aí a própria diagramação ajudou a gente a reduzir o número de páginas, né? Que a Mônica queria que tivesse em torno de 200. Eu falei, então, aí a diagramação nos ajudou a reduzir o número de páginas, ainda estava com mais um pouco de excessos, a Mônica foi lá e retirou, e realmente, em uma semana, no pouco tempo que eu tinha para assistir às aulas, eu consegui aplicar e transformar o que eu aprendi no livro. E, realmente, o livro estava pronto, nas proporções, com as margens, tudo dentro das margens de segurança, capitular, com as imagens.
né, com os espaços preenchidos, estava tudo lá, tudo pronto. Faltou só segurança, realmente. Eu lembro que entre eu entregar o arquivo para ela e até a próxima aula, faltava a conversão do arquivo. Aí o Jeff falou, não, eu gravo essa aula, eu adianto, eu posto, se você quiser, você finaliza. Mas eu fiquei, porque é o primeiro livro dela, a Mônica tinha muita expectativa, eu falei, gente, se der algo errado, eu nunca vou me perdoar. E ela falava, não, se der errado, é bom que seja com você, não tem problema. Mas eu fiquei muito insegura, foi pura insegurança. Se eu tivesse convertido o arquivo e a gente mandado para as duas gráficas, tanto de São Paulo quanto de Goiânia, teria dado tudo certo. A Mônica teria o livro que ela sempre quis, como ela tem hoje, e não teria tido essa perda de mais ou menos uns 50 exemplares, que, né, a gráfica realmente, né, é até algo que foi dito nas aulas, tem gráficas em que alguém abre o arquivo e verifica, e tem gráficas que não, que pega o arquivo, coloca no programa e sai imprimindo o livro. E a Mônica teve o azar de pegar essa gráfica que não abriu o arquivo, que não viu, e quando a gente percebeu na gráfica de Goiânia, já tinha impresso. E realmente, você abre o livro assim, você não tem essa... Tá vendo essa margem aqui? Esse espaçamento entre... Não tem. O respiro, as margens internas essas aí são as margens internas, o respiro aquilo que a gente comentou na live, para quem está assistindo a nossa audiência, que é justamente ali, ó, esse é um livro de 215 páginas, e quando ela abre, se você puder botar de lado, assim, o livro, por favor, Adriana, assim. Deitada, assim, ó. Você percebe que ele faz uma voltinha ali, ó. E se você não tiver as margens internas bem configuradas, o que acontece? Acaba acontecendo de o texto ficar engolido pela página. E no caso que a Adriana está comentando aqui é justamente isso. Exatamente. Faltou as margens de respiro para poder o texto não ser engolido pela colagem das folhas do livro, no caso. Né? E aí, se você forçar, você rasga o livro, porque não tem essa margem. E aí a gente ficou com esse aprendizado. Com esse aprendizado. Primeiro, abre o arquivo para ver se está ok. Né? E eu tinha comentado com o rapaz, eu falei, cara, tá muito, não vai dar certo isso. Ele, não, porque tá tudo bem, porque isso, porque aquilo. Ó, a capsular. E, enfim, citação, tudo que tem aqui foi tirado das aulas que eu fiz no curso. E eu comento que a diagramação do meu livro, o que guardei na gaveta, é minha prova de fogo, né? Eu comentei, é meu batismo, porque isso aqui é tranquilo, é só, né? Porque esse teu novo livro, ele é um desafio, né? É um senhor desafio. Isso daqui, ó, com 3 ajustezinhos você diagrama, né? 3. Agora, o que guardei na gaveta, ele é um livro de poesias. Então, ele tem poesias extensas, tem poesias curtas. Eu tenho tem toda uma história, né? Porque é um livro, vamos dizer, de poesia autobiográfica, né? Onde eu conto a minha vida encoberto pela poesia, né? Narro toda uma vida de amores, de sabores, com poesia. E aí foi um livro, né? Que o título, né? O que guardei na gaveta, porque tem poesia mais antiga lá, acho que é de 99 a 2000, a mais antiga. Mas tem coisas mais antigas que continuam dentro da gaveta. E por que eu escolhi 2000? Porque 2000 eu sofri um acidente e eu podia ter morrido no acidente. E aí uma coisa que eu ficava pensando, eu falava, cara, se eu morrer, se eu não tiver netos, e se meus eu vou deixar de existir, não vai ter registro meu na face da Terra. Então eu preciso escrever um livro que conte que eu existi, que eu passei. E aí eu comecei a escrever a poesia. Então tem a partir de 2000, porque esse marco desse acidente. Mas eram coisas muito pessoais. E aí vem toda uma história de que eu guardei dentro de 7 gavetas, toda essa minha história particular. E para eu trazer essa história para o mundo,
eu deleguei as 7 guardiãs, né? Quem me acompanha no Insta conhece a história das guardiãs, porque eu contei lá tudo bonitinho. Então, tem 7 guardiãs que carregam 7 chaves, e cada chave destrava um segredo. Destrava algo que eu guardei, um sentimento. E aí, só que mas e se eu chegar na mão de quem não me conhece pelo Instagram? Né? Essas guardiãs lá não vai fazer sentido. Então, eu conto toda uma história das guardiãs dentro do livro, e aí essas imagens, elas se conectam, né? Os capítulos também têm imagem e o título, elas são 2 páginas que se conectam. Aqui eu não vou ter nenhum exemplo para mostrar, mas assim, quando você abrir, essa informação aqui fará complemento a essa informação aqui. Então, as duas juntas vão formar uma coisa única. Por isso que eu falo que é a minha prova de fogo da diagramação. Então, tem que estar muito bem alinhadinho, porque as imagens se autocompletam, né? Por exemplo, o livro as poesias são datadas, porque eu escrevi, então eu coloquei datas, mas para quem me conhece, ficaria muito fácil descobrir sobre o que eu estava falando pelas datas. Então, eu fiz um mix e eu desmembrei por capítulos, e cada capítulo é uma época do ano, uma estação do ano. Uhum. Então, a estação, tudo que foi escrito na primavera está no capítulo primavera, seja de 99, 2019, 2011, está tudo no capítulo de primavera. O que foi escrito no outono está tudo no capítulo de outono, e começa pelo outono, não começa pela primavera, verão, outono, inverno, começa pelo outono, aí vai. E esses capítulos também. Então, eu começo aqui com uma imagem de uma guardiã do inverno, e ela tem, vamos dizer assim, elementos de inverno que vai para a página seguinte e eles se completam. Se fundem, né? Se unem. Primavera, a mesma coisa. Tem um monte de florzinhas que se unem. Então, esse centro aqui, esse respiro, eu vou ter que fazer de um jeito, a gente faça assim, ó, que elas se conectam, né? Quando a pessoa abre e enxerga uma coisa só. Então, é o batismo. Se eu conseguir fazer e dar certo, significa que eu faço. E sem contar, né, Adriana, que tu escolheu também umas fontes diferenciadas que faltavam algumas letras, né? Então tem mistura de fonte. Gente, esse livro da Adriana, assim, ó, realmente o batismo de fogo para qualquer um que quiser diagramar, porque tem bastante elementos diferenciados, tem as imagens, tem essa questão da margem que vai ter que ser muito bem trabalhada. E assim, são mais ou menos umas 15 fontes que quem olha o livro vai achar que é quase que a mesma coisa, mas não, são 15 fontes diferentes. Por quê? Porque tinha fonte que era gratuita, mas não tinha acentuação. E aí? Aí eu tinha que procurar uma fonte parecida, que não fosse assim, com um contraste muito grande e que tivesse pontuação, e que aceitasse vírgula, cedilha e tal. Então, eu fiz uma ficha catalográfica. Uma ficha técnica. Isso, eu falei ficha técnica, porque a Cristina está me ajudando a diagramar, e eu falei, Cristina, eu vou te passar uma ficha técnica, porque são muitas fontes. Então, fonte X é para capítulo, fonte Y é para poemas longos, fonte Z é para poemas curtos, X é para título de capítulo, a X é para título das guardiãs. Então, é basicamente uma salada de frutas, né? Que faz muito sentido no final. No final, se eu não te contar isso... Ficou um livro belíssimo, assim. Vocês vão ver quando ele estiver realmente pronto ali, impresso, vai ficar um livro, assim, maravilhoso. E é bem como tu falou, Adriana, ninguém vai perceber que tem várias fontes misturadas ali. Sabe porque estão assistindo a live. Porque senão, se não estivesse assistindo, não iam saber, né? E uma coisa que eu lembro, quando eu conversei contigo, quando a gente lançou o curso no final do ano passado, eu lembro nitidamente de você falando para mim assim, eu quero fazer o curso porque eu quero diagramar os meus livros para não ficar gastando com diagramador e para que as coisas saiam do jeito que eu quero. Porque essa questão que a gente vê muito dessa questão assim, de InDesign, Word ou qualquer outro programa que se use para fazer a diagramação,
a gente vê muitas brigas de ego. Como eu falei antes ali, a gente ouviu muito. O Word não serve para diagramar livro. E tem uma coisa que eu sempre falo. Não existe aplicativo ou programa ruim. Existe a pessoa não saber utilizar o programa da forma correta para você ter o que você quer, né? E tem uma outra frase que o Jefferson falou essa semana, que até um amigo nosso pegou, ele disse assim, posso usar nas minhas palestras? Deu assim, e daí o Jefferson pegou e falou dele assim, pode? Dele disse, não, pode deixar que eu vou botar o teu nome. Que vem aquela coisa assim, você quer deixar o livro, ele faz com que você deixe o seu legado em alguém. A pessoa que está lendo esse livro, como tu falou assim, eu sofri um acidente, eu não sabia se eu ia ter neto, né? E a minha história ia morrer comigo. Então, hoje, a sua história não vai mais morrer com você. A sua história vai deixar legados em outras pessoas. É diferente de herança que você deixa para outras pessoas, a herança se acaba e morreu ali. E o livro não é uma coisa que a gente tem falado bastante, principalmente o livro físico, esse resgate do livro impresso. Porque o livro impresso você dá ele de presente, você faz uma dedicatória, aquela pessoa guarda aquele livro, e depois esse livro vai passando de geração em geração. Ou se ele está ali na sua estante, você bate o olho, você vê, você pega o livro para olhar. É diferente do e-book, né? Apesar de que assim, o e-book é muito válido. Hoje com os me ajudem, com as plataformas. os dispositivos. Os Kindles e tudo mais, você consegue carregar uma série de livros ao mesmo tempo. Mas eu ainda costumo dizer que não tem a mesma experiência. Você tem muito mais imaginação, você usa muito mais a criatividade, você viaja muito mais. A experiência de um livro físico, de você ler um livro físico, ali tem uma experiência ímpar que não vai ter nada no mundo que tire essa experiência. Não existe nada no mundo que vai tirar. Pode vir qualquer tecnologia, mas a experiência do livro físico, ela traz uma experiência muito boa, porque você consegue também fazer as marcações. Tem a marcação, tu consegue anotar, consegue deixar uma dedicatória, mas é aquela coisa que eu gosto de falar do legado. Imagine você daqui 40, 80, 90 anos, quando não estiver mais aqui, e o seu neto, bisneto abrir uma gaveta, ou chegar àquela prateleira e ver o livro que o seu bisavô, sua bisavó escreveu. O dispositivo, né, essa plataforma digital, ele vai ter que acessar e assim vai encontrar dentro de centenas e milhares de arquivos que estão lá dentro dessa plataforma, que daqui uns anos o Kindle já vai estar bem obsoleto, tá? E o livro físico ele não fica obsoleto, tá? Então, além de você ter que procurar localizar dentro de um dispositivo obsoleto, o livro físico fica muito melhor, porque ele vai olhar assim e vai ver que alguém deixou um legado né? O bisavô deixou um legado em alguém. No caso, essa criança que vai estar lendo o livro, né? Eu sou grata a esses dispositivos em que você consegue digitar, consegue publicar digitalmente, porque te dá coragem, te dá ânimo e te impulsiona. Então, tem lá seus créditos. Mas eu acho que muito da minha geração, e você acaba incutindo isso nos filhos, minhas filhas, meu filho, do livro, né? Do livro. Eu tenho um livro aqui, a minha biblioteca ela foi se alterando com o passar dos anos, casamento, segundo casamento, mudança de estado, eu morava em Goiás, depois fui para Mato Grosso vim para São Paulo, de São Paulo fui para Minas, depois voltei para São Paulo. E separa a casa, a biblioteca vai se perdendo. Atualmente, o livro mais antigo que eu tenho é Pablo Neruda, Confesso que Vivi, e ele foi impresso em 1800 e alguma coisa, agora no 1918, eu acho. Eu sou péssima com datas. Mas, enfim, ele é do século XX. E ele está lá, e ele é novo, e ele está intacto, em todas as páginas funcionam, e foi comprado no sebo, e com certeza eu vou morrer, e o Pablo Neruda vai continuar na minha casa, né, vai continuar com os meus filhos, vai virar herança. E o livro físico é isso, né? Você não se perde com o tempo, né? Você mantém, né? É uma tecnologia que você não precisa recarregar,
Você não precisa, né, abrir espaço para colocar outros, né? Ah, meu Kindle está cheio, vou ter que devolver algum livro, né? Meu celular não comporta mais baixar, ou meu, né? Então, para mim, livro físico ainda tem muito esse apego, né? Essa necessidade de só é livro se for físico. Perdoe, eu leio muito Kindle, né? Eu tenho Kindle, tenho meus livros lá, então seria incoerente dizer que não tem importância, mas eu senti a necessidade de deixar escrito fisicamente meus livros, né? É muito importante deixar claro, né, Adriana, aqui, que os dispositivos, a tecnologia, ela tem a praticidade, mas não tem a mesma experiência de um livro físico, né? Não tem a mesma história de um livro físico. Muitas das informações que eu tenho nesse meu livro agora que eu estou diagramando, eu não conseguiria transportar para o Kindle, porque por Kindle você tem toda aquela funcionalidade. Você aumenta a letra, você diminui a letra, né? A coisa não é fixa. Então, muitos dos elementos que tem no meu livro físico eu não consigo levar para o Kindle, né? Eu vou até atualizar meu livro no Kindle com alguns elementos, mas muitas das coisas que eu tenho no livro físico não vai estar da mesma forma lá no Kindle. E eu lembro que você me resgatou uma fala, né? Por que eu procurei o curso para editar meus livros, né? Porque eu pedia e a pessoa nunca me entregava o que eu queria, né? Aí eu fiquei assim, será que eu que não sei pedir? Será que eu estou pedindo alguma coisa que não existe? E, ao mesmo tempo, eu sou uma pessoa muito chata, muito exigente, que me vê linda, passeia no Insta, acha que eu sou um docinho. Não sou, não. A minha sogra me chama de pimenta ardida. Nossa, você é uma pimenta ardida. Por quê? Porque eu sou muito exigente comigo, com as minhas coisas, com o meu trabalho. E aí a pessoa me entrega, não é o que eu quero. Aí eu pego e devolvo para a pessoa. Olha, não tá bom. E aí, para não ficar uma coisa muito chata, de falar, cara, já milésima vez que eu estou devolvendo o arquivo. E como eu falei, esse livro aqui é fácil. O meu terceiro livro é uma prosa poética. Então, é um livro que eu vou ter vários contos, né, várias crônicas, e vai ser muito parecido com esse da Mônica. A diagramação. Agora, os de poesia, não, porque tem toda uma elegância, tem toda uma beleza estética, tem toda uma sensibilidade que talvez só um outro escritor, poeta, pudesse diagramar nos moldes que eu entendo, né, que vai transmitir todo o sentimento que a poesia precisa, né? Porque não é só jogar. Aí eu queria isso. Falei, gente, para não ficar muito chata de ficar pedindo 1001 vezes a mesma coisa, eu vou fazer o curso, porque eu de poesia eu vou diagramar, vou economizar, porque o que aconteceu? Lembra do plano B que a gente contratou um profissional? O profissional recebeu pelo serviço, né? Tudo que a gente combinou com ele recebeu. E ele nos entregou um arquivo que nos causou prejuízo, né? Eu estou falando nos causou porque o projeto da Mônica, eu falo que eu sou madrinha, né? Que eu estou desde o início, então prejuízo financeiro da Mônica, eu acabei sentindo, assim... E o prejuízo emocional, né? Junto, né? O prejuízo emocional, porque a gente estava contando com todos esses livros impressos, por sorte, ela tinha condições de mandar o arquivo novo e imprimir, além dos 30, acho que ficou um total de 50 livros aqui, impressos bons, e mais os livros que ela acabou levando de Goiânia para... E foi pago, o rapaz foi pago para nos entregar um arquivo feito num programa top e que não nos resolveu a vida. Eu só quero... Tem uma situação toda, né, que assim, né, falando do profissional, né, ele diagramou para um estilo de impressora offset, tá? Que daí você não precisa ter tanto as margens internas e externas, mas aí a gente tem que trazer aqui uma coisa que é muito importante, né, e a nossa editora traz, né, e é o objetivo da nossa editora, é ativar pessoas a se tornarem escritoras das suas próprias histórias, mas também
oportunizar com que pessoas possam imprimir pequenas quantidades, né? Porque existem dois tipos de gráficas, né? A gráfica offset e a gráfica digital. Hoje o que está muito na moda, o que está dando muito barulho aí no mercado editorial é as gráficas digitais. E a maneira da gráfica digital imprimir é diferente da maneira da gráfica offset imprimir, tá? Como é que funciona uma gráfica digital? Seria basicamente como você imprimir o teu livro numa impressora da tua casa, só com toda uma tecnologia, uma impressora imprimida, não sei, 15 mil páginas por hora, enfim, tem toda uma situação assim. A gráfica digital é tu pegar o arquivo, colocar no software da impressora e mandar imprimir. Já a gráfica offset, ela é impressa, por que não há necessidade das margens? Por que o profissional ali não deixou as margens? E isso foi um erro dele ao explicar para vocês. É porque cada página é colocada numa, tipo como se fosse uma forma. Uma lâmina. Uma lâmina. E essa lâmina, ela ocupa o espaço da página sem considerar as margens da página. Quando joga na impressora offset, a impressora offset corrige essas margens, tá? Então, você pode pegar um livro de impressão digital, você vai ver que a margem é um pouquinho maior do que a impressora, um livro que é impresso numa impressora offset, porque dá para trabalhar com um pouco mais expansão. Só que daí a gente entra no detalhe, né? Você vai precisar imprimir aí 1000 livros, pelo menos, numa gráfica offset, enquanto numa gráfica digital você consegue imprimir 50 livros, que é o caso que a gente está comentando aqui, tá? Só colocar esse adendo aqui para a audiência que está assistindo. Sim, houve erro do profissional de não ter falado que ele diagramou para uma impressora offset, né? Mas que não, na técnica, no trabalho que ele trabalhou, na ferramenta que ele usou, o InDesign não é que uma ferramenta é boa ou ruim, não está aqui criticando, dizendo que o Word é melhor do que o InDesign. E sim que quando você sabe trabalhar e sabe qual é o objetivo do trabalho com o escritor, para onde vai o escritor, fica muito mais fácil. Houve sim uma falha de comunicação do profissional nesse aspecto, tá? Então, só não quero deixar passar essa live para não acharem depois que a gente está aqui criticando o trabalho do profissional, tá bom? Essa é uma parte importante, assim, é por isso que a gente sempre martela muito, e a gente martelou muito isso com as meninas no curso e tudo mais, que é o famoso, o gabarito da impressora, o gabarito da gráfica. Você já sabe, é uma coisa que a gente pergunta para os nossos escritores, quando eles chegam assim, eu preciso diagramar um livro. A primeira coisa que a gente pergunta para eles é assim, você já sabe aonde você vai imprimir? Por quê? Porque até entre gráficas digitais existe diferença de margem. Existe diferença de margem. E a gente tem que saber, enquanto editor, enquanto diagramador, enquanto a gente está trabalhando esse livro, a gente tem que ter uma noção dessa questão do design. Quando a gente trabalha com livros, que nem o da Adriana, que as imagens vão ter que se encaixar, a gente já fez aqui no final do ano retrasado, no finalzinho do ano retrasado, foi lançado no comecinho do ano passado, a gente fez um mangá, que também tinham páginas que se encaixavam, com os desenhos do menino feito à mão, então foi uma coisa bem desafiadora também. Aí nessas horas a gente tem que imprimir uma quantidade muito pequenininha do livro, 4 exemplares, 4, 5 exemplares, depende da gráfica, para quê? Porque é a boneca que eles chamam, né? É a boneca para poder testar. Né? É a prova. A gente tem uma outra gráfica com quem a gente tem conversado, que eles chamam de prova. Então, eles imprimem a prova para você ver como é que vai ficar realmente esse livro, né? Essa é importante. Só um pouquinho, Zé, antes de tu entrar no próximo assunto. Essa é uma coisa muito importante, gente. Que você precisa entender quando for diagramar é o gabarito, que é um ponto. A Gisele tocou num ponto muito crucial para uma diagramação ter sucesso na hora da impressão na gráfica. E o outro ponto é você ter a prova, ou o boneco do livro. Né? A gráfica tem que te apresentar uma prova, um boneco do livro, para poder ver, fazer, lapidar. Você tem a prova, terminou, a diagramação está tudo certo, o gabarito fechou, né? 99,9% do livro está correto, mas às vezes uma página que nem essa de colocar uma imagem grudada na outra quando junta com duas páginas, pode deixar um trabalho todo do profissional de diagramação descartado, né? Ou o escritor diz assim, nossa, ele não fez um trabalho bacana, por quê? Porque não teve esse trabalho de
de comunicação, no caso, né, Gisele? Isso. E, Adriana, eu queria aproveitar, já que tu já tem essa experiência de fazer, já que tu fez os 2 primeiros livros no formato digital, e agora tu tá indo, tá caminhando para o livro impresso, né? Tu sentiu, o que tu sentiu do curso? Essa é uma pergunta que eu quero te fazer por conta de um contato que eu recebi hoje à tarde com dúvidas com relação ao curso. Você, na posição de escritora, que hoje está diagramando seus próprios livros, tu acredita que o que tu aprendeu no livro no curso do no curso Diagramando Histórias, tu conseguirias aplicar para diagramar livros digitais também? Ou tu acha que isso ali é muito para o livro físico? E porque daí, assim, senão a gente vai pegar e a gente vai criar um conteúdo novo para o livro digital, como essa pessoa solicitou, né? Mas eu queria já entender assim, ó, a tua posição enquanto aluna. Tu acredita que o que já tem ali no curso, a gente já a pessoa que pegar já consegue diagramar um livro digital também? Consegue, consegue. Assim, eu só colocaria um adendo, a experiência que a pessoa, a familiaridade que essa pessoa tem no Word. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que muitas das coisas que vocês ensinaram ali, eu já sabia, capsular, algumas coisas eu sabia, e claro, eu prestei atenção porque estava dentro de um contexto, então eu não achei, eu sei, ainda vou pular essa aula. Não, eu assisti porque estava dentro de um contexto e tinha uma lógica para seguir. E os meus livros, eles estão vindo do digital para o físico, né? E eles, inclusive, eles estão sendo melhorados, né? Com a possibilidade que o curso me deu. Olha, eu consigo contar toda uma historinha, eu consigo conectar imagens, né? E uma coisa que o meu, no digital, eu nem cogitei essa possibilidade, justamente porque lá não tinha essa possibilidade. E isso a gente está falando de um livro de poesia, que é lúdico, que tem toda uma expressão própria, e que eu entendo muito mais complicado de você diagramar do que um livro corrente, vamos dizer assim, né? Que são um texto corrente. E tá vindo do digital. Meus 2 livros tá vindo do digital, que já tem elementos, que já tem todo um, né, que eu tentei deixar o mais próximo do que eu queria para o livro físico. E mesmo que a pessoa não tenha tanta familiaridade com o Word, né, se ela prestar um pouquinho de atenção e vai lá, revisa, como eu tive que revisar também algumas coisas. Por que eu tive que revisar? Meu livro foi diagramado 15 por 21, porque era o tamanho que a gráfica me entregava, que para mim era o melhor custo-benefício. E aí, quando eu já estava no finalzinho, já na reta final da diagramação do meu livro, a gráfica lançou o formato 14 por 21, que era o meu preferido, que era o que eu queria desde o início. Opa, 14 por 21, ok, vamos embora. E aí eu joguei 14 por 21, já, né, bagunçou tudo, e vamos lá, página a página, mas com certeza, com tudo que vocês ensinam lá, e as técnicas, mesmo essa bagunça fica fácil de resolver, né? Então, eu gastei um tempinho mais, porque também estou com menos tempo por conta do meu trabalho. Esses dias mesmo, um dia antes do último encontro que a gente teve, eu comentei com vocês, eu falei assim, eu ia dizer não ao encontro. Não posso, estou muito ocupado. Um dia antes, meu marido falou, você vai parar de trabalhar no seu horário, porque eu estava indo até mais tarde. E o meu expediente termina na hora que começam nossos encontros. Eu falei, tá bom. Eu falei, tá bom, vou parar no meu horário, mas eu tenho um encontro. E falei, ok, encontro, ok, 1 hora. Mas eu estava indo até mais tarde e aí eu estava atrasando o meu projeto. Então, mas se não fosse isso, o livro já estaria lançado, já estaria impresso. Mas, enfim, como o Jeff falou, quando muda o tamanho, muda a diagramação, muda o gabarito, e aí você consegue, de fato, se organizar para deixar o seu livro nesse tamanho. E eu entendo, sim, que é possível trazer do digital. E assim, eu estou pensando no formato de um livro corrente, de um conto, de uma poesia. Até eu estou lendo um livro no digital de uma amiga minha, que ela também tem um livro físico, e lá é interessante que ela, no livro, ela coloca mensagens que ela trocou com o WhatsApp, print do WhatsApp, né?
Só que no livro, ela vai vir do tamanho correto, ok, bonitinho, você vai abrir, vai ler a mensagem, o print ali. No digital, você tem que clicar na imagem, para a imagem abrir, para você conseguir ler, depois, né? Então, dá sim, você vê, é diferente. Tem as suas particularidades, né? Mas... Porque ela colocou como imagem, né? O print do WhatsApp é uma imagem dentro do livro digital dela. Só que vem bem pequenininho. Então, você tem que clicar para ela ampliar e você conseguir ler. E eu, que sou uma senhora de quase 50 anos, faço 50 anos daqui a pouquíssimos dias, meia míope, então eu tenho uma dificuldade para ler também no Kindle, e aí eu tenho que clicar, e eu falo, cara, é que eu ainda não comprei o livro físico dela, porque ela tá também remodelando, mudou de gráfica, mudou de editora, eu tô esperando sair a versão, porque senão eu já teria comprado o físico e desistido do digital por conta disso. O que difere, na realidade, a gente até toca muito nessa, né, pelo filho literário, né, o batismo literário da Adriana ser um grande desafio, né? Se ela, eu sempre digo para ela que se ela passar por esse desafio literário, aí o primeiro filho literário dela, né? Que ela já tem filhos também, vai ser um espetacular. Por quê? Porque a gente teve que adentrar em alguns recursos que ela precisava para poder deixar o livro, né, o livro dela de acordo com o que ela imaginava, né? Então, o que difere um livro algumas diferenças, né, do livro físico para o livro digital. A Adriana mostrou o livro da Mônica. As imagens que você vê em preto e branco, no digital você pode deixar colorido. Então tu tens uma situação um pouco melhor. Ela citou agora há pouco ali que o livro da amiga dela que ela está lendo tem mensagem do WhatsApp. Com certeza é o print exatamente do WhatsApp, daí tem a experiência da corzinha do WhatsApp no livro digital. Lá no livro físico é preto e branco. Então, claro, tem o ônus e tem o bônus do livro físico e do digital. Mas o e-book, né? A gente tem três conceitos aqui: livro físico, livro digital e e-book. Só posso considerar e-book um livro que contenha até 30 páginas. A partir de 30 páginas ele já não pode ser mais considerado e-book. Por quê? E-book é mais elemento gráfico, é mais fontes grandes, é mais texto com espaçamento maior. Então, assim, quando você traz, por exemplo, a experiência de um livro digital físico, onde você trabalha com uma fonte 12, uma fonte 16, 18 no título, lá no livro digital tu pode jogar 20, 25, você vai trabalhar, fica maior os elementos, a hierarquia do conteúdo ela é um pouco maior, justamente pela experiência que a Adriana acabou de falar. Ela tá lá no Kindle, o Kindle é desse tamanho, né? Tipo, talvez um pouco maior que o seu, vamos dizer assim, um celular e meio, porque ele é um pouco mais largo que um celular hoje, né? E então a fonte ela tem que ser trabalhada de maneira que você, quando vai para o celular, não se perca a experiência de ir para um tablet, para um Kindle, alguma coisa nesse sentido, né? Até inclusive a gente citou numa das lives dessa série que existe hoje as fontes responsivas. E ainda tem uma outra tipo de fonte que é as ecográficas, acho que é. Ecológicas, ou melhor. Ou ecografias, eles chamam, né? Ecografias é o que é? São fontes que são desenhadas para diminuir o consumo de tinta das impressoras, para ter uma ideia de como tá evoluindo o mercado editorial. Mas, dentro do curso, tudo que você aprende no livro físico, para um livro físico você usa para o livro digital, né? Para o livro e-book. O digital é basicamente a mesma experiência que tem o livro físico, só que daí é fonte corrido, né? Página, você muda, eu tenho algumas configurações um pouco diferenciadas do livro digital. Já o e-book ele tem mais elementos gráficos, mais cores, as fontes são maiores, mais grossas, enfim. Mas, óbvio, tem algumas aulas extras que tem que colocar para um livro e-book ali, mas a grande maioria, a essência do livro, de uma diagramação para um livro digital, a e-book ou livro físico está dentro desse curso já. Comporta bem, né? Comporta bem. Uhum. Você consegue fazer essa conversão. E aí eu estou até imaginando agora o meu terceiro livro, ele está nascendo físico, e depois eu vou ter que levar ele para o digital.
né? E aí eu acho que também não terei problemas também com esse caminho inverso. Eu consigo Não, fazer não. o que eu quero no físico e depois e aí eu adequo ao digital, porque, como eu falei, nem tudo que eu tenho no livro físico eu consigo levar para o digital, né? Perfeito. Pelo menos para esses 2 primeiros eu não consigo. O terceiro é um livro mais de crônicas, uma linguagem também com uma linguagem mais poética, mas é mais crônicas, então eu ainda estou vendo se coloco elementos gráficos e quais elementos eu levo, porque também é uma trilogia, uma série. Até vocês me gravaram, porque vai ser uma série, né? E aí a gente conversou muito no último encontro sobre essa série, porque começou com lembranças esquecidas e outras memórias. Aí depois veio para o que eu guardei na gaveta, e o terceiro, agora vocês vão saber em primeira mão, que é Marcas no Tempo. São histórias que deixaram marcas. Então, por exemplo, se eu lembrar de 2 semanas atrás, por exemplo, né? Voltar ao tempo há 2 semanas atrás, eu lembro que eu, 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 eu encontrei uma casa que tinha um pé de uma fruta muito típica em Goiás, que eu nunca tinha encontrado aqui em São Paulo, a árvore com fruto, a árvore sim, mas o fruto não. E aí eu entrei na casa, bati no portão, quer dizer, na verdade tinha uma senhorinha no portão, e eu, posso pegar umas frutas? A gente faz isso. Ainda bem que era no interior, né? Se fosse em São Paulo, teríamos chamado a polícia. Mas era no interior, aí o pessoal é mais receptivo, não, pode. Aí veio uma pessoa, eu até escrevi um textinho, eu falo assim, veio uma moça muito bonita, com uma barba de 2 dias por fazer, seios fartos, né? No primeiro momento, muito querendo defender a senhorinha que estava do lado de fora, achando que talvez a gente estivesse importunando ela. Então, ela veio num momento um tanto agressivo, mas conversando, explicando, contando a história, o contexto. Olha, venho de Goiás, lá a gente come isso e tal. E ela nos ajudou a coletar algumas frutas do pé, nos deu uma sacola para a gente transportar a fruta. E no final, eu já estava indo embora e tal, e eu feliz, porque a fruta se chama cajamanga, tem gente que chama de cajá laranja, tem gente que chama de cajarana. E aqui em São Paulo tem o pé, mas não tem a fruta, porque acho que o clima não é favorável, igual o caju. O caju aqui em São Paulo, você tem um pé de caju, mas você não tem a fruta. E aí eu já estava indo embora, já, meu marido já estava dentro do carro, e eu já estava. Aí eu voltei e falei, posso te dar um abraço? Aí a menina falou, pode. Eu fui lá, abracei, apertei, dei um beijão no rosto, falei, cara, você me ajudou demais, porque você não está me dando só uma fruta, você está me devolvendo o gosto e o cheiro, porque o cajamanga ele tem um cheiro muito exótico, um cheiro assim que você não consegue ficar indiferente ao cheiro do cajamanga. Muito bom. E eu falei, você está me devolvendo o cheiro e o gosto da minha terra. Fazia muito tempo que eu não provava essa fruta. E fui lá, dei um abraço e tal. Abracei a senhorinha lá, beijei a senhorinha também e tal, porque eu sou dessas, eu abraço e beijo todo mundo. e aí eu estava dentro do carro já, dando tchauzinho. E aí essa moça linda olhou para mim e falou, olha, esse abraço que você me deu foi o presente mais lindo, mais honesto e mais sincero que eu recebi nos últimos tempos. Você me fez muito bem com esse abraço. E assim, a casa dela fica ao lado de uma oficina mecânica de caminhão. Então, eu imagino que ela deva sofrer numa cidade do interior, né? Então, e assim, sério, eu só queria agradecer mesmo, mas foi algo que marcou. Eu tenho certeza que daqui a alguns anos, se ela lembra desse dia, dessa data, vai ficar lá aquele pontinho lá no tempo. Olha, teve um dia que passou uma moça aqui, me deu um abraço, me deu um beijo, para agradecer umas frutas que a gente deu para ela. Então, são marcas no tempo, são situações que você não tem como esquecer, que fica registrado. E o texto
Então, conto sobre isso, e aí eu tenho que trazer toda essa história também, talvez eu use algum elemento, vocês vão me ajudar. Porque eu não sei se vocês sabem, eu adquiri o curso, primeiro módulo, e eu tenho acesso vitalício, então vocês nunca vão se livrar de mim. É da primeira, é aquela coisa, é da primeira turma, tem um acesso que talvez as próximas não terão, né? Eu não sou boba nem nada. Eu falei, opa, não posso perder essa oportunidade. Então, vocês vão me ajudar também no terceiro livro. Adriana, está sendo um prazer enorme poder trocar essas ideias com você, conversar com você, mas a gente já está caminhando para o finalzinho da nossa live. Então, assim, ó, depois de todas essas histórias, eu nem sei se eu devo, mas eu vou pedir, quase que caiu tudo na minha cabeça agora. Eu não sei se eu devo, mas eu vou te pedir, assim, ó, uma última mensagem para a gente poder começar a finalização dessa nossa live, assim, uma mensagem para quem está com vontade de aprender a diagramar ou que é escritor, que eu sei que tu tem bastante amigo escritor que devem estar aqui na live junto com a gente também, né? Assim, uma mensagem para o pessoal, né? Que vem do teu coração agora. Então, me veio novamente a minha mãe, né? Minha mãe, ela falava assim, ó, esteja preparado, porque a oportunidade, ela só bate uma vez na sua porta, ela não bate duas, né? E quando veio para mim essa oportunidade, porque assim, como eu falei para você, na época veio o curso do InDesigner, a propaganda, e veio de vocês. Eu teria que adquirir a assinatura do InDesigner, que não é barata, é em dólar. Eu posso pagar, mas não é uma coisa barata. E é uma ferramenta que eu não conheço. E eu teria uma dificuldade maior. Aí vem vocês, com o Word, que eu sou super familiarizada, trabalho todos os dias. Não tenho dificuldades, não tenho que pagar assinatura. Já tem instalado na minha máquina. E vocês me dão todo o conhecimento para eu transformar, trazer para o mundo físico o que já existe no digital, que existe dentro de mim. Então, eu falei, não, essa oportunidade eu não posso perder. Então, não sei se baterá de novo na minha porta uma segunda vez, porque eu acho que nem era, não seguia vocês, não era, né? Hoje eu sigo, mas na época eu não seguia. E graças à inteligência artificial que me ouviu e, né, me trouxe vocês. Então, assim, é uma oportunidade, se você, né, quer ter um pouco de autonomia, um pouco de economia também, autonomia, porque você pode você mesmo fazer economia, e essa coisa também de você fazer do seu jeito. Quem é muito exigente vai entender bem o que eu estou falando. Você vai do seu jeito, sabe? Você pode gastar 2 horas numa página só, que é problema seu. No final, fica do seu jeito. É ruim quando você paga e não recebe em troca de volta. Escritor tem uma expectativa muito grande. Primeiro livro, então, nem se fala. Então, é isso. É uma oportunidade, eu não bati 2 vezes, então eu já agarrei a minha. Ó, fica a dica. E até aproveitando, então, assim, agora aproveitar o gancho da oportunidade, então, assim, eu estava conversando com o Jefferson para que a gente consiga, nessa próxima turma, ainda poder dar uma atenção tão próxima quanto a gente dá hoje para a Adriana, que a gente dá hoje para a Maria Cristina, então a gente decidiu que a gente vai abrir só 30 vagas. Preencheu, chegou no 30, chegou, acabou, fechou, não vai abrir mais, né? Vai abrir agora no começo do mês de maio, então fiquem atentos para não perder a chance, né? Como diz o povo, o cavalo encilhado está passando de novo, tá? Estão tendo a chance. Jeff, dê a sua mensagem. E o mais importante, né? O mais importante que a gente falou muito do curso, que as aulas mas esse suporte, esses encontros que a gente tem, a primeira turma a gente também deu um bônus extra, que era os encontros quinzenais, mas para a segunda turma a gente está pensando em encontros mensais porque a gente aprendeu também com a primeira turma que o encontro quinzenal ele acaba sendo muito rápido, né? Na semana passada, quando a gente chamou a Adriana e a Maria Cristina para fazer o encontro, ela falou, nossa, mas já? Parece que foi ontem o encontro. Então, assim, para essa segunda turma, para que a gente possa dar um suporte, possa dar coisa, os encontros vão ser mensais,
mas o grupo de WhatsApp está ali, a comunidade dos diagramadores está aberta no Facebook para quem entrar nesse curso. Então, assim, é uma oportunidade, como disse a Adriana aqui, ímpar, não vai passar de novo, entendeu? Então, se fosse você que está assistindo agora, que está assistindo depois o gravado dessa live, acompanhe aqui nossas redes sociais, porque realmente no início de maio nós vamos fazer de novo, vamos abrir essa segunda turma, e ela vai ser uma quantidade limitada, porque a gente não está aqui pelo dinheiro, sim pelo propósito de fazer com que pessoas como a Adriana, como tantas outras que já passaram por aqui, tenham essa autonomia, né? E quem sabe aí no futuro a gente não faça, por exemplo, uma parceria de ela estar trabalhando para a gente junto com a editora, né? Que a gente precisar aí de algum braço, algum extra, por que não contratar, fazer essa parceria? Então a gente tem isso como princípio e valor dentro do curso de Diagramando História, tá? No mais, eu só quero agradecer, Adriana, e assim, já deixar estender o convite para ti, de que quando você terminar esse desafio literário, seu primeiro filho literário, de repente a gente marca uma nova live, talvez mais curta, só para mostrar o resultado final do que é e como foi esse livro, como é que ele ficou, porque agora acho que a galera toda que estava aqui, o pessoal que estava aqui, vai ficar curioso, interessado e vai ficar curioso para saber. E daí a oportunidade de você. Eu quero mostrar, tá assim, o famoso eu fiz. Ó, tá vendo? Fui eu que fiz. Fui eu que fiz. A gente quer mostrar o que. Muito obrigado, tá, Adriana, por confiar e acreditar no nosso. Muito obrigado, tá, Adriana, por acreditar e confiar no nosso trabalho, né? E quero agradecer. Quero agradecer a todos que participaram aqui com a gente, né? Tá aí 1 hora e pouco, parece que começou há poucos minutos, mas o papo tá tão gostoso e acaba passando rápido o tempo, né? Mas agradecer a todos que estiveram aqui, todos que vão assistir essa live gravada e se inscreva aqui no canal da Editora NPE, curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, porque nosso grande propósito aqui realmente é fazer com que as pessoas criem essa autonomia dentro do curso Diagramando História. Gi, a palavra está contigo. Pessoal, agradeço então o acompanhamento de todas as pessoas que ficaram junto com a gente na live. Acompanhem os conteúdos do canal, a gente vai sempre estar trazendo algumas novidades. Toda quarta-feira à noite tem lives, com exceção, assim, se acontecer alguma coisa muito diferente, mas aí a gente avisa lá no Instagram. A gente não tem mais feito lives no Instagram, as lives estão acontecendo sempre aqui no canal do YouTube, mas os links sempre estão lá para que vocês possam chegar até a gente. Então, fica o convite para que vocês continuem nos acompanhando. E foi um prazer enorme, Adriana, a gente te receber aqui. E a gente espera te receber de novo agora para mostrar o teu livro pronto, né? Quando a gente tiver pronto. Já. Obrigada a vocês, viu, gente? Obrigada pelo apoio, por me salvar, né? Vocês me salvaram várias vezes durante o livro da Mônica, no meu livro também, né? E, enfim, como eu falei, vocês não vão se livrar tão cedo de mim, terei outros livros. A gente vai continuar se falando. A gente nem quer se livrar. Beleza, então, boa noite, pessoal. Boa semana para todos e até quarta-feira que vem. Tchau. Pode ficar aí. Acabou já.